Muito bom dia a todos e um feliz Hanukkah. Já está todo mundo em férias, basicamente, se preparando para férias com muita alegria. Por isso, o dito de hoje vai ser um dito um pouco diferente. Entre aquilo que nós aprendemos, muitas vezes aprendemos o que fazer, como se comportar, e muitas vezes é importante para aprender o que não fazer. E hoje é uma daquelas que realmente nos ensina o que não fazer. E é um dito talmúdico que diz o seguinte: um poço, aliás, começa o seguinte: não jogue uma pedra no poço do qual bebeu. Não jogue uma pedra no poço do qual bebeu. Isso é, diz o Talmud, um ditado popular. Se pegarmos as palavras do próprio Talmud, o Talmud diz o seguinte: que o Rava, alguém muito conhecido no Talmud, falou para Rabba Barmari, para Rabba, o filho do mar. Falou, da onde temos a fonte daquilo que as pessoas falam, um dito popular. O poço no qual você bebeu, não jogue uma pedra. Qual que é a fonte desse dito? E a resposta foi o seguinte: é um versículo claro na Bíblia. Na Bíblia diz o seguinte: você não pode desprezar o egípcio, pois você foi residente em sua terra. Não despreza um egípcio, pois você foi um residente em sua terra. Isso é, diz o Talmud, a fonte do dito: não jogue uma pedra no poço do qual bebeu. E isso é super interessante. Sem dúvida, havia uma época, no início do nosso trajetório, quando fomos hóspedes no Egito. Isso foi um prazo muito curto, quando nós fomos bem aceitos e respeitados. Por isso, nós, como seus descendentes, devemos reconhecer o assunto e mostrar o nosso gratidão. Por isso você não pode nunca desprezar o egípcio, porque havia um tempo que você estava convidado, hóspede na sua terra. Mas o assunto realmente desperta muito interesse para nós. Se voltarmos para a história, nossa história aqui no Egito, jamais que foi 1000 maravilhas. E jamais que foi um hotel de 5 estrelas para nós do Egito. Inicialmente, quando Jacob desceu com sua família, durante a vida de José, a gente viveu muito bem no Egito, muito respeitado. Mas depois, diz a Bíblia, José faleceu, e um novo rei apareceu no Egito que não quis mais lembrar da época de José e como que nós fomos cidadãos respeitados. E começou uma época terrível. Milhares de crianças recém-nascidos israelitas foram jogados no mar. Era uma época do horror, que com certeza deu para obscurecer e fazer esquecer aquela boa época que nós tivemos no início, quando descemos para o Egito. E a nossa inclinação natural é para odiar os egípcios e odiar com força, com paixão. Odiar com paixão. Compassion, em inglês. Mas a Torá escolhe um outro caminho para nós. E diz o seguinte: sim, sem dúvida, quando chega a época do Pesach, celebramos a nossa liberdade daquele rei tirano do Egito naquele tempo e tudo aquilo que os egípcios fizeram para nós. Comemoramos a vitória que tivemos contra nossos opressores.
E realmente é uma data que celebramos e nós somos obrigados a lembrar a nossa vitória, a nossa salvação. Mas ao mesmo tempo, diz a Torá, nunca que você pode negar que vocês receberam algum benefício deles. Esse algum benefício que vocês receberam, nunca nega. Apesar que qualquer um de nós poderia pensar o seguinte, que negar sentimentos de gratidão é muito bem justificado nesse caso que os egípcios no fim se tornaram nossos piores inimigos. Diz a Torá, não faça isso. Não faça isso. Você deve celebrar a tua vitória, mas também não nega o benefício que nós recebemos deles. Porque se nós vamos negar o benefício, nós vamos esquecer o bem que eles fizeram com nós. Isso pode ter um impacto sobre nós, que nós vamos negar gratidão, mesmo quando ela é totalmente merecida. Se a gente se acostuma de negar gratidão, mesmo nos casos que talvez tenha justificativo, isso vai nos programar que mesmo quando não tem motivo para negar gratidão, nós vamos se tornar pessoas mal agradecidas. Por isso diz o Talmud, se pessoas jogam pedras num poço de qual beber, sem dúvida, o poço não tem sentimento e não vai se machucar através das pedras que nós jogamos. Mas esse ato de jogar pedras num poço que nós bebemos, isso pode ter uma influência muito ruim sobre nós. E, como a consequência desses atos, isso pode nos levar a se comportar com a falta de gratidão para pessoas também, e para pessoas que merecem a gente mostrar a nossa gratidão. Por isso diz o Talmud, não joga uma pedra num poço de qual você bebeu. Por isso, quando vimos algo tão fundamental, qual que é o ensinamento para nós? Vamos sempre tentar se lembrar de qualquer pessoa que me ajudou, que me mostrou afeto ou carinho, que me fez um favor. Mesmo se seus atos depois mudaram, e ele se tornou uma pessoa diferente para nós. Até mostrou ódio para nós depois. Vamos dividir bem as coisas. A época do ódio é realmente uma época triste. E pedimos para Deus para nos dar força para superar aquilo e realmente se libertar de todo o mal que os outros queriam e ou fazem para nós. Mas ao mesmo tempo, jamais que nós podemos ou devemos negar a gratidão para aquela época que aquela pessoa foi bondosa com nós. Nós não podemos esquecer do bem que foi feito com nós, independente do que foi feito depois. Uma lição fundamental, porque é interessante, o ser humano é assim que o bem que se faz com ele esquece rápido. E o mal ele sempre lembra. Por isso diz a Torá, jamais que você pode fazer isso. Nunca esquece o bem que foi feito contigo. Nunca. Uma lição importante é que isso com certeza melhora o relacionamento que nós temos com os outros e nos torna grande. Mostra a nossa grandeza, que nós somos capazes de dividir as coisas. E se essa divisão está feita dentro de nós, mostra a nossa grandeza e sempre voltamos para aquilo. Nós sim temos a força de poder mostrar a gratidão sempre, porque fomos criados na imagem de Deus. E Deus também se comporta assim como nós. Por o bem que nós merecemos, sempre vamos ser recompensados. Deus não fala, já que essas pessoas falharam por isso, vamos esquecer do bem que nós fizemos. Deus nos livre. Deus continua sempre lembrando os nossos méritos e nossas virtudes, apesar que às vezes falhamos.
Por isso, vamos realmente ver o bem no mundo. E realmente existe muito bem no mundo. Só temos que ser atentos para pegar aquilo e não enfatizar demais o lado negativo. Um bom dia para todos e muito sucesso.